Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a essa videoaula de arquitetura de computadores. E nesse vídeo a gente vai concluir a parte de memória, finalizando aquilo que a gente vem estudando sobre memórias secundárias. E na nossa última aula a gente conversou sobre discos, sobre o funcionamento de HDs, terminando com aquela parte da interface entre o disco rígido e o computador, que foi onde a gente viu os padrões IDE e o padrão SATA. Existe também o conceito de discos SCSI, onde SCSI vem dessa sigla SCSI, que significa Small Computer Systems Interface. E esse é um tipo de conexão bastante utilizado para discos de alto desempenho que comumente são utilizados em computadores mais parrudos, como por exemplo servidores de rede. Então essa interface ela proporcionou velocidades de transferência de dados mais altas do que as comumente utilizadas nos discos IDE, principalmente há alguns anos atrás, na década passada, por exemplo, e ela também permitiu a conexão de uma maior quantidade de discos em um único sistema. Enquanto que a gente viu que no padrão IDE, já considerando evoluções, a gente consegue conectar até 4 discos. Aqui no padrão SCSI, a gente consegue comportar até 8 discos. Lembrando que aqui eu estou falando de unidades de disco, tá? Eu não estou falando 8 discos, tipo 8 pratos, não. É como se fosse 8 HDs. E a forma desses discos serem conectados é de forma cascateada, no sentido de que a entrada de um disco é a saída do outro disco. Então você, por exemplo, pode pegar uma primeira unidade de disco, conectar a saída dele à entrada que tem na placa-mãe. E aí, se você precisa conectar um segundo disco, você pode pegar a saída desse segundo disco, conectar na entrada do primeiro disco, a saída do terceiro disco, conectar na entrada do segundo disco, e assim sucessivamente. E é importante ressaltar aqui que no caso do SCSI, a gente não está falando somente de uma interface de conexão, mas ele também é um barramento, no sentido de determinar em um dado instante qual disco está efetivamente transferindo dados para o computador. Então você pode ter, por exemplo, um dos discos ditando quais outros discos vão ter prioridade, vão ter a vez para fazer uma determinada transferência. Vale a pena a gente também mencionar outra unidade de disco que está bem popular ultimamente, que é o SSD, que significa Solid State Disk. Então, como o próprio nome diz, esse é um disco de estado sólido. E no mundo da eletrônica, quando a gente diz de estado sólido, a gente está falando de um dispositivo que não possui partes móveis, partes mecânicas. Ele é puramente eletrônico, ele está ali implementado em um chip. E a tecnologia por trás desse chip é a tecnologia das memórias flash, que elas são formadas por transistores. Mas não transistores no sentido de uma memória estática, como por exemplo um registrador de um processador. Esse aqui é feito de uma forma diferente e tem uma história até curiosa, né? Que ela nasceu a partir de um estudo conduzido pela empresa Toshiba sobre transistores que tinham um defeito já conhecido, onde ele retinha de forma permanente uma determinada carga elétrica, o que é relativamente comum, considerando que toda vez que um transistor ele faz um chaveamento do ligado para o desligado, se ele está operando como um chaveamento, ele sofre um pouco de desgaste e eventualmente ocorria esse problema de uma carga ficar retida dentro do transistor e ela não mais sair. E aí o autor do nosso livro-texto, né, que é o Tannenbaum, ele até brinca que esse é um exemplo de quando a vida te dá limões, faça uma limonada, porque a partir daí esses engenheiros da Toshiba eles perceberam, ora, se eu conseguir controlar a inserção e a retirada dessa carga elétrica do transistor, considerando que o transistor retém essa carga mesmo quando ele não está energizado, eu posso fazer uma memória persistente. E essa memória provavelmente vai ser mais rápida do que a gente tem hoje em dispositivos convencionais, que são aqueles dispositivos magnéticos que a gente estudou. Então isso que a gente está chamando de célula de memória flash, que é capaz de representar um bit, ela é essencialmente essa que está sendo representada aqui. A gente não vai entrar muito no detalhe da eletrônica,
mas ela é basicamente um transistor de efeito de campo. Tem os terminais, inclusive, característicos, a fonte, o dreno, a porta. Porém, a porta ela é feita para operar em uma tensão maior quando a gente está fazendo a gravação. Essa tensão maior é uma tensão de 12 volts, para poder então controlar aquela questão de permitir que o transistor ele retenha ou não uma determinada carga. E aí eu vou ter também a figura de uma ponta de teste, né, no terminal fonte dessa célula para poder checar se existe ou não uma carga presa, e a partir daí eu faço distinção entre zeros e uns. Então, entre as vantagens dos SSDs, a gente tem uma velocidade que é maior tanto para a leitura quanto para a escrita. Então a gente está falando aí de uma velocidade de 3, 4, 5 vezes maior do que um HD convencional. Tudo bem, não é tão rápido quanto a memória RAM, mas certamente vai tornar o carregamento de programas, o acesso de dados volumosos bem mais conveniente. E os SSDs eles também são mais seguros do ponto de vista de que eles não têm problemas com interferência eletromagnética, eles são bem mais resistentes a movimentações bruscas, justamente porque eles não têm as partes móveis, e isso faz com que eles sejam cada vez mais adotados em sistemas de computadores atuais. Agora, eles não são perfeitos, tá? Eles possuem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Uma delas é que toda vez que a gente está gravando dados em uma célula de memória flash, essa célula ela se desgasta um pouco. Então, existem estatísticas que dizem que a gente consegue fazer aproximadamente 100 mil gravações nessas células antes delas começarem a apresentar problemas, né? Elas deixam de ser confiáveis. E isso, para construir um SSD, pode ser problemático, porque essa limitação pode tornar inviável o uso de um SSD em um computador real que vai ter necessidade de fazer muitas regravações em um setor, por exemplo. Então, para atenuar isso, a controladora do SSD, ela faz com que as gravações elas sejam sempre distribuídas pelos setores que existem no disco. Então, mesmo que eu vá atualizar o conteúdo de um arquivo, as chances são que a nova gravação não seja sobre um mesmo setor, mas seja sobre um setor distinto, de modo a nivelar, a distribuir o desgaste desse disco. E essa técnica se chama justamente nivelamento de desgaste. Então, a partir do momento que eu vou espalhando regravações de forma circular, né, eu vou distribuindo isso pelo disco, daí eu vou fazendo com que a quantidade de regravações em um único setor seja menor, e isso estende de forma significativa a vida útil do SSD e permite que a gente consiga usar com bastante segurança em sistemas de computadores atualmente. Agora, esses são dispositivos que ainda são mais caros do que os HDs convencionais. Eles vêm barateando com o passar dos anos, mas eles ainda não são tão baratos quanto. E aqui nessa imagem a gente ilustra como é que é um SSD, né? A gente pode encontrar ele em formatos diferentes. Desde esse com a conexão SATA mais convencional, né? Então, se a gente abrir, não temos mais discos, braços mecânicos, mas sim um banco de chips que implementam essas memórias flash. Ou eu posso ter ele nesse formato aqui, né? Que é o formato M2, onde ele se assemelha até certo ponto a uma memória RAM. Né? Ele é bem pequeno e particularmente cômodo para ser instalado em dispositivos portáteis, como notebooks, por exemplo. Então, como a gente já teve a oportunidade de conversar antes, discos em geral eles são lentos, certamente bem mais lentos do que o processador e a memória principal. Então, da mesma forma que a gente utilizou o conceito de paralelismo para acelerar o funcionamento de processadores, a gente pode pensar em utilizar o mesmo conceito de paralelismo, ou seja, fazer com que vários discos funcionem de forma paralela para poder produzir mais rapidamente leituras e escritas, para tentar resolver esse problema da lentidão desses discos. Então, quando a gente emprega esse conceito, a gente geralmente está falando de RAID,
onde RAID é também uma sigla que significa Redundant Array of Independent Disks. Aí é engraçado que na proposta do autor original, né, que é o Patterson, era Redundant Array of Inexpensive Disks, né? Era uma cadeia redundante de discos baratos, mas aí depois a indústria renomeou isso para discos independentes, né? Porque talvez ela não gostou muito da ideia de ter discos baratos no nome, talvez ela não quisesse deixar tão barato assim. Mas esse conceito ele se opôs àquilo que era comum na época e que passou a ser chamado de SLED, né? Que é o Single Large Expensive Disk. Então, quando um servidor de rede, por exemplo, ele empregava esse conceito de SLED, então essencialmente o operador ele gastou um dinheiro extra para comprar um disco grande de alto desempenho e que esse único disco resolveria todas as necessidades de armazenamento desse servidor. Então, para que a gente consiga usar os discos de forma paralela, a gente precisa substituir a controladora desses discos por uma controladora RAID. Então, para o restante do computador, ele vai enxergar esse conjunto de discos como um único HD. Porém, a controladora vai fazer o trabalho de distribuir a tarefa de leitura ou de escrita para ser executada por todos os discos ao mesmo tempo. E isso permitiu que a gente tivesse formas diferentes de organizar esses discos, o que foi chamado de níveis de RAID. O que é um termo meio inadequado, porque não é como se a gente realmente tivesse uma hierarquia. Cada nível é simplesmente uma forma diferente de organizar esses discos que vão operar em paralelo. Então essa imagem ela ilustra os 6 níveis de RAID que foram propostos pelos autores originais. Os RAIDs de 0 a 5. Eu acho que faz mais sentido para alguém interessado ler com calma depois as diferenças de cada nível de RAID para decidir aquele que mais se adequa às suas necessidades. Mas, por exemplo, o RAID nível 0, ele divide a escrita dos dados em faixas. Por exemplo, suponha que eu estou trabalhando em um computador que tenha palavras de 4 bytes. Então, cada palavra pode ser separada em 4 segmentos, por exemplo, 1 byte por segmento. Esse segmento aqui vem do inglês strip. E aí cada um dos 4 discos grava esse segmento ao mesmo tempo. Então eu entrego, por exemplo, 1 byte para cada disco e aí esses bytes são gravados ao mesmo tempo. E isso é o que torna a leitura e a escrita de dados mais rápida nesses sistemas. Essa técnica é chamada de stripping. Cuidado para não confundir com aquele stripping. Agora eu costumo brincar que esse RAID nível 0 é RAID de gente doida, né? Porque um RAID de verdade, ele precisa ter redundância. Afinal de contas, se um disco desse falha, você não perde só os dados do disco que falhou, você perde na verdade 25% de todos os seus dados. Então você comprometeu essencialmente todo o conteúdo que você estava armazenando no sistema de RAID. Então por esse motivo o backup é tão importante. E aí no RAID nível 1, a gente emprega mais discos, onde metade desses discos sempre armazenam a cópia daquilo que está sendo gravado. Então o interessante é que você está gravando o dado original e a cópia ao mesmo tempo. Então você reduz o tempo necessário para ficar replicando dados para fazer backup, por exemplo. Isso se torna bem mais natural. Daí a gente tem técnicas como o nível de RAID 2, onde a gente pode salvar nibbles de dados, né? A gente fica salvando os dados em conjuntos de 4 bits, e aí pode empregar uma técnica de redundância, como o algoritmo de Hamming, que aí vai inserir 3 bits de redundância nessa história, totalizando um esquema aqui com 7 bits, né? Mas a desvantagem é que os discos aqui, eles precisam estar trabalhando em perfeita sincronia, porque você está gravando bits a bits nas mesmas posições. Então isso é uma forma de se operar um RAID que exige precisão no funcionamento do disco. E a gente tem outros esquemas aí, como o RAID nível 3, que emprega um disco somente para armazenar bits de paridade, e isso permite que, caso um disco seja perdido, o conteúdo desse disco possa ser recuperado. E por aí vai com os RAIDs de nível 4 e nível 5, também empregando bits de paridade, sendo que utilizando organizações diferentes.
Além dos dispositivos de armazenamento puramente eletrônicos e os dispositivos magnéticos, a gente tem outro tipo de memória secundária bastante popular, que são os dispositivos de armazenamento óptico. E como o próprio nome já diz, a gente vai utilizar propriedades ópticas, né, propriedades de luz, para poder armazenar os nossos zeros e uns. E essa história começou com o advento do Compact Disc, né, que é o nosso querido CD, que foi lançado aí pela Philips, em conjunto com a Sony, em 1980, para armazenamento de música, de áudio em formato digital. Para a gravação desses discos, era utilizado um raio laser infravermelho de alta potência que fazia uma série de buracos bem pequenos, de 0,8 microns de diâmetro, e aí a gente tinha duas coisas acontecendo na superfície desses discos. Ou a gente tinha um buraco, ou a gente tinha um não buraco, né? Uma superfície, uma planície. Aos buracos a gente chama de pits, e a essas superfícies a gente chama de lentes. E para fazer a leitura, a gente iluminava a superfície do disco com uma luz infravermelha, tá? Um LED, que vai então ser refletido em um fotossensor. Então, quando a luz ela atinge uma planície, é refletida no fotossensor, a gente tem uma quantidade maior de luminosidade refletida. E por outro lado, quando a luz ela atinge um pit, né, um buraquinho, e ela é refletida no fotossensor, então a gente tem uma quantidade menor. E aí, fazendo a distinção entre quantidade maior de luz e quantidade menor de luz, e analisando as transições de uma coisa para outra, a gente faz então a diferenciação de zeros e uns. E aí a gente pode armazenar isso de forma persistente, porque a gente não precisa energizar ou desenergizar um disco para que essa informação ela permaneça válida. Ela vai estar lá gravada de forma independente de energia. Então essa imagem ela representa como os pits e os lentes eles são gravados no disco, né? A gente tem uma ranhura, né? Um sulco aqui, onde a gente usa como trilha para poder sair gravando os pits e lentes ao longo dessa espiral. Tá? É interessante observar que essa organização é diferente dos discos magnéticos, onde a gente tinha círculos concêntricos. Aqui a gente tem uma espiral, porque a gente precisa de uma velocidade linear constante, o que é diferente dos discos magnéticos que possuem velocidade angular constante. Então eles rodam, por exemplo, a 7.200 rotações por minuto. Essa é a velocidade angular dele, mas a velocidade linear ela é menor mais próxima do centro do disco e maior quando a gente está mais próximo da borda desse disco. Mas esse comportamento seria ruim para o propósito original do CD, que era armazenar áudio, porque à medida que a gente fosse saindo do centro do disco para a borda, então a gente ia ter um maior fluxo de zeros e uns, e isso ia acarretar problema. A música começando numa velocidade normal quando a leitura se inicia próximo do centro do disco, e ela vai acelerando, porque a velocidade de zeros e uns fica maior à medida que a gente vai indo mais para perto da borda do disco. Talvez isso seja bom para um metal progressivo, mas para todos os outros gêneros isso não é uma ideia muito boa. Então, para combater esse efeito, a gente tem que o motor que faz o giro do CD, ele acelera e desacelera à medida que a gente vai se aproximando da borda do disco para manter essa velocidade linear constante. E além disso, por eu estar em uma espiral, eu posso o tempo todo estar fazendo a leitura desses zeros e uns sem precisar de um tempo para reposicionamento de um cabeçote de leitura em uma trilha específica, como acontece em um disco magnético. E esse reposicionamento desse cabeçote de leitura ocasionaria uma breve interrupção na música e isso não seria interessante. Então é por isso que a gente organiza o disco óptico dessa forma. A distância entre essas linhas em um CD ela é de 32 milímetros. E aí, à medida que isso foi evoluindo, a gente teve o lançamento do CD-ROM, que a gente não só gravava música, mas conseguia gravar dados também, a partir aí de 1984. No CD-ROM, cada byte é codificado em um símbolo de 14 bits. Então, se um byte tem 8 bits, se eu estou usando um símbolo de 14 bits,
significa que eu estou colocando aí 6 bits de redundância. Existe um método de codificação poderoso, semelhante ao algoritmo de Hamming, mas que utiliza consultas em tabelas para fazer suas verificações em busca de detecção e correção de erros. E aí a gente tem que 42 desses símbolos formam um quadro de 588 bits, 98 desses quadros formam um setor. Todo setor é precedido por um preâmbulo, nisso ele é semelhante aos discos magnéticos. E aí a gente tem que o número do setor está gravado nesse preâmbulo, né, para facilitar a localização de setores específicos ao longo dessa espiral. E o CD-ROM, que tinha uma velocidade de 1x, ele tem uma velocidade de 153.600 bytes por segundo. À medida que essa tecnologia foi evoluindo, então a gente foi tendo CD-ROMs com velocidade de leitura de 16x, 32x, 54x, e esses x são sempre esses múltiplos de 75 setores por segundo. A gravação de áudio, vídeo e dados em um mesmo setor, ela foi padronizada, ela foi definida pela indústria em um documento que ficou conhecido como o Green Book para os CD-ROMs. E o sistema de arquivos utilizado não é FAT32, é um chamado High Sierra. Uma coisa que motivou o surgimento dos CDs graváveis foi o alto custo associado à criação de um CD mestre. Esse CD mestre é aquele que é feito por um laser de alta potência, onde os buracos eles são realmente buracos na superfície do disco, e que era um processo industrial relativamente complexo a produção desses discos mestres. Não necessariamente é algo seguro para você colocar em casa um laser que tem potência de fazer buracos em superfícies, né? Sob o risco de... Tá, nem tanto, isso aí é exagero da minha parte. Mas ainda assim, era um processo complicado. Quando a gente para analisar isso sendo feito em um ambiente industrial, a gente vê que é um processo que envolve várias etapas e que vai culminar em uma espécie de uma moldura onde os discos seguintes, eles eram fabricados através de um processo de prensagem, né? Então a gente pegava essa moldura e saía prensando discos virgens para poder então fazer esses bits necessários para codificar a informação. Então imagina que esses CD-ROMs permitiram que a indústria falasse para os clientes, e graças ao CD-ROM você pode receber dados mais facilmente no seu computador. Mas os clientes eles são difíceis de se agradar. Então enquanto existe uma animação com relação a uma tecnologia, o cliente já está... eu queria gravar dados, é muito caro. Então, por esse motivo, foram criados os discos graváveis que ganharam popularidade a partir aí de 1990. Quando a gente não tem nenhuma informação gravada nesses discos, ele é muito parecido com o CD-ROM. A diferença é que esses discos eles possuem uma ranhura de 0,6 milímetros para guiar o laser de um dispositivo de gravação de CD pessoal, né? Agora eu não estou mais falando daquele dispositivo industrial, isso durante o processo de escrita. Agora, a diferença é que esse dispositivo ele não fazia buracos propriamente ditos nessa mídia do CD gravável, mas esses buracos, esses pits, eles eram simulados no sentido de que era colocada uma camada de tinta entre o policarbono e o nível reflexivo de ouro. Então essas tintas que eram utilizadas, elas eram cianina da cor verde, oftalocianina, que é um negócio mais puxado por laranja. E aí a gente tinha duas potências diferentes de laser na nossa unidade de gravação. Uma mais forte, capaz de derreter essa tinta em pontos específicos, fazendo um ponto escuro. E esse ponto escuro é o que faria o papel de um pit, ou seja, a sua função é reduzir a quantidade de luz refletida para o fotossensor. E eu tinha outro laser, né, de menor potência, que era basicamente para iluminar a superfície do disco e poder fazer a leitura. E dessa forma eu fazia a gravação. E agora com os CDs graváveis a gente resolveu o seu problema. Você agora pode gravar os seus próprios CDs. Mas eu só posso gravar dados uma vez. Eu queria gravar mais. Para tornar um CD regravável, né, CD-RW, Rewritable, possível, então foi necessário trocar a tinta que era utilizada no CD.
E aí, ao invés da gente ter cianina ou ftalocianina, a gente tinha uma mistura de prata, índio, antimônio e telúrio para criar esse nível da gravação. E essa mistura era uma maravilha da química, porque ela permitia que a gente ficasse transitando entre dois estados estáveis, um cristalino e um amorfo, e esses dois estados eles possuem diferentes graus de reflexão da luz. Então, para fazer isso funcionar, eu utilizava laser com 3 potências. Uma potência mais alta, que é capaz de derreter a mistura, de modo a transformar ela de um estado cristalino para um estado amorfo, e aí ela vai refletir menos luz e ela vai estar simulando um pit. Quando eu queria transformar esse pit de volta para o equivalente a um lente, então eu utilizava um laser de potência média, que era capaz de regenerar a mistura para que ela voltasse ao estado cristalino. E por fim, o laser de potência mais baixa era utilizado para fazer a leitura propriamente dito. Pronto! Agora quando você quiser trocar o conteúdo do CD, você pode! Mas cabe pouco dado, eu queria vídeo de alta definição. A maior capacidade de armazenamento em discos ópticos, ela foi conseguida através dos DVDs, né? Foram chamados originalmente de Digital Video Discs, porque parecido com os CDs, a aplicação original aqui era armazenamento de vídeo, mas depois aquela necessidade da gente gravar dados reaparece e aí foi conveniente renomear o DVD para o Digital Versatile Disc, né? Um disco digital versátil. Ele não é muito diferente de um CD, né? Ele vai utilizar o mesmo disco de 120mm de policarbono contendo pits silentes. Quais são as novidades que aparecem aqui? Eu tenho pits menores, tá? O pit agora ele mede 0,8 micron. A espiral é mais apertada, ela vai dar mais voltas ali em torno do disco. E eu utilizo um laser vermelho que tem um comprimento de onda menor do que aquele utilizado no CT. E eu preciso desse comprimento de onda menor para poder fazer uma leitura mais precisa em uma espiral mais apertada e com tamanho de pits menores. E aí com isso a minha capacidade cresceu, né? Agora comparado com o CD eu consigo armazenar 7 vezes mais informações, ou 4,7 GB. A velocidade de 1x aqui é uma velocidade de 1,4 MB por segundo, e aí os múltiplos dessa velocidade foram aparecendo à medida que os leitores eles foram melhorando, e a gente definiu 4 formatos para CDs. Um formato com uma única camada de 4,7 GB. Eu tenho também o DVD de 8,5 GB. Esse DVD ele possui 2 camadas. Então, a gente vai ter 2 camadas, uma sobre a outra na superfície do disco, e aí a gente lê os dados de uma camada ou de outra camada é feito através de um ajuste do foco do laser. Então fica parecendo com o problema de uma câmera que pode focar um objeto que está mais próximo dela, e aí o que está ao fundo fica desfocado, ou um objeto que está mais ao fundo, e aí o que está mais próximo fica desfocado. É essencialmente o mesmo princípio. E eu também tinha outras variantes, né, que eram DVDs de 2 lados, onde cada lado tinha uma única camada, e aí eu tinha o DVD que eu tinha que abrir a porta do leitor para trocar ele de lado. Eu tinha lado A e lado B. E isso permitia que eu armazenasse 9,4 GB, que é exatamente 2 vezes 4,7, porque essencialmente é como se eu tivesse 2 DVDs de uma única camada e colasse um em cima do outro, né? E eu tinha também o DVD de 2 lados e 2 camadas, capaz de armazenar até 17 GB. Esse DVD de 2 lados e 2 camadas, ele está representado aqui nessa imagem, onde a gente tem uma camada aqui, e aí cada onda dessa digital está representando uma camada, né, um conjunto de pixelens. Então eu tenho uma camada mais externa e uma camada mais externa, e cada uma dessas camadas ela é lida dependendo do ajuste de foco do laser, e a mesma coisa acontecia do outro lado. Então, com o advento dos vídeos de alta definição, os DVDs eles foram substituídos de forma relativamente rápida pelo Blu-ray. Então, nessa nova tecnologia, né, como o próprio nome já nos dá a dica, a gente utiliza um laser azul ao invés do vermelho, e aí o motivo da gente utilizar com o azul é que o comprimento de onda novamente é menor, e com isso eu tenho melhor foco e eu estou mais apto
a ler coisas que são ainda menores na superfície do disco. E por causa disso, um Blu-ray de lado único ele consegue armazenar 25 GB de dados. Ele tem uma taxa de leitura de 4,5 MB por segundo, devido, inclusive, à maior concentração de pixelands por área do disco. Mas vale lembrar que essa velocidade ainda é consideravelmente inferior àquela que eu obtenho com o disco magnético HD convencional. Ah, agora vai, né? Agora você tem espaço em disco para poder colocar o seu vídeo no formato digital. Mas não dá pra gravar vídeo muito longo em 4K, não é? Então não use nada. Vá fazer download da internet, então. Então a gente conclui essa parte de memórias secundárias com os Blu-rays e em seguida, nas próximas videoaulas, a gente vai estudar barramentos e dispositivos de entrada e saída antes da gente começar a ver coisas mais específicas como a linguagem assembly e o nível da microarquitetura. Como de costume, se tiver dúvidas, é só mandar, a gente vai fazer o nosso melhor para responder. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.